Vamos à mensagem, respire, coloque teu coração em Deus. Eu quero começar te dizendo nessa manhã, para que, na verdade, te convidando para que você entregue, para que você ponha nas mãos de Jesus hoje todo pensamento opressivo, toda preocupação. Quero começar te pedindo para que você libere todas as ansiedades do teu coração nas mãos de Jesus. Ponha nas mãos dele todo o pensamento que te oprime, que te traz preocupação, e tenha convicção. Fé é convicção. Tenha convicção que ele cuida de você, que você não está sozinho, que ele te ama profundamente e ele tem um cuidado até na quantidade de cabelos que está sobre a tua cabeça. É o que a Bíblia fala, que nem um fio de cabelo nosso cai sem que Deus saiba, sem que ele permita. Ele é onisciente, ele sabe de todas as coisas, ele tem conhecimento de cada mínimo, nem aquilo que você sabe sobre você, o que está passando, ou sobre o teu corpo, ele sabe sobre você. E eu quero começar lendo com você a palavra de Filipenses, no capítulo 3, no versículo 7. Filipenses, capítulo 3, no versículo de número 7, é uma carta de Paulo, do apóstolo Paulo, Filipenses 3:7. Mas o que para mim era lucro, considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da grandiosidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas. Paulo, ele vinha falando aqui, na verdade ele começa, Filipenses 3, falando de tudo que ele era, do seu poder, do seu currículo, dos seus cursos, das suas realizações. Ele fala, olha, se vocês se gabam, imagina eu que sou isso, e ele começa a trazer tudo aquilo que é muito bacana para o mundo que ele tinha. Mas aqui, ele fala, olha, eu considero tudo isso como perda. Na verdade, essa palavra perda, eu estava olhando aqui, ele fala prejuízo. Prejuízo é a palavra zemia, que é prejuízo, dano. Como que alguém que tinha tantas coisas incríveis que o mundo quer muito, título, posição, conhecimento, reconhecimento, admiração, considera tudo como prejuízo? É porque toda essa estrutura o impedia de acessar o verdadeiro conhecimento do maravilhoso Jesus. Então ele fala, tudo isso para mim é perda, por causa da grandiosidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como, ele fala até esterco mesmo, para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei. Aqui Paulo vai dizer, olha, eu entendi que eu não sou justo, eu não sou merecedor, digno, justificado. Justo é um estado perfeito, daquele que não há nele falha. Eu não sou justificado pela lei, lei é obras, são as obras, não é por aquilo que eu faço. Então, não tendo justiça própria que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus. Então, ele entendeu que tudo que ele precisava para se habilitar, para diante de Deus estar em ordem, vamos falar assim, veio de Cristo. Justiça própria que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo. Justiça que procede de Deus, procedeu de Deus, ele entregou Jesus. E essa entrega nos transformou, baseada na fé, para conhecer o poder da sua ressurreição, a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte. Então ele vai falar aqui de um relacionamento. Eu conheci a ressurreição, eu tive conhecimento, a morte, os sofrimentos, para que de modo algum possa alcançar a ressurreição entre os mortos.
É muito importante, e nós vemos isso aqui, depois Paulo escreveu isso, eu vou falar daqui a pouquinho, é muito importante nós entendermos a necessidade de nós renovarmos a nossa mente a cada dia. A palavra arrependimento, no grego, é a palavra metanoia, que é transformação da mente, do pensamento. Isso é o arrependimento. Então, quando você vê arrependimento, é a palavra metanoia. Então, a cada dia nós estamos vivendo um arrependimento, porque Deus vai transformando a nossa mente. Aqui você vê o quê? A fala ou algo escrito de um homem que teve a sua mente completamente renovada. O que é isso? Bom, antes eu achava que isso era o correto, ele fala, mas agora eu vi que era perda, era prejuízo, e eu entendo que esse é o caminho. Então é muito importante nós renovarmos a nossa mente, você renovar o teu interior. E o que é essa renovação de mente? Em Romanos 12, 2, eu vi uma versão dessa passagem essa semana na Bíblia que me chamou muito a atenção e eu escrevi aqui. E é assim, ó, Romanos 12, 2, né? Geralmente a gente lê assim, não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento para experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Mas eu li uma versão que fala assim, não se amolde às paixões do mundo. Não, sabe, se amolde a o que o mundo está dizendo, a maneira que o mundo diz, que a religião fala. Mas olha o que fala. Mas deixe Deus te transformar. Não é você que se transforma. Deixe Deus te transformar pela mudança da sua maneira de pensar. Então olha que coisa incrível. Ele diz, deixe Deus te transformar pela mudança da tua maneira de pensar. Deixa Deus. Por que deixa? Porque nós muitas vezes temos uma grave resistência a abandonar o que nós acreditávamos no passado. Quando o lençol de carnes apareceu para Pedro lá em Atos e Deus falou, come, o que Pedro falou? Não, Senhor, não posso comer. Esses são os animais impuros que a lei determinou que eu não podia comer. Deus falou, Pedro, mas quem está te mandando comer? Deus apareceu para Pedro. Sou eu, mata e come. É impuro. E Deus fala para ele, não torne impuro o que eu santifiquei. E 3 vezes o lençol apareceu e aí Pedro não comeu. Por quê? Pela dificuldade de abrir mão da identidade, das coisas que ele aprendeu do passado. Então, renovar a mente é assim, tem coisas que você acha que é totalmente correto, mas o Senhor está te levando para um novo entendimento. Deixe Deus te transformar pela mudança da tua maneira de pensar. Deixe Deus te transformar pela mudança da tua maneira de pensar. Então, analise comigo. A nossa transformação, ela não vem, a transformação do teu caráter, a transformação da ansiedade em paz, do medo em fé, ela não vem por coisas externas que vão acontecer, mas a transformação, né, deixe Deus te transformar pela renovação da mente, a transformação vem de dentro para fora pelo Espírito Santo. É por isso que eu defendo uma comunhão profunda, diária com o Espírito Santo, um devocional. Você se ocupar de Jesus. E é sobre isso que eu quero falar nessa manhã. É sobre isso que eu quero falar nessa manhã. O tema de hoje é, presta bem atenção nisso, se você ainda não compartilhou com ninguém, compartilhe agora porque vai ficar maravilhoso. O quanto você tem vivido a tua vida ocupado com você, o quanto nós temos vivido a nossa vida pensando em nós, olhando para nós, ocupados só conosco, e o quanto nós temos vivido a nossa vida ocupados com Jesus. Como Maria, aos pés de Jesus. Como Abraão, levantando altares a ele. Como Noé, obedecendo radicalmente contra todas as evidências. Então, é isso que eu quero te falar hoje. A tua conexão com Deus, se ela pudesse ser medida, ela é medida pelo quanto você está ocupado com você e o quanto você está ocupado com Jesus. E quando eu falo ocupado, eu vou deixar de trabalhar, eu vou para o monte, eu vou viver agora só adorando, não é nada sobre isso. É aqui, ó.
é um tempo dedicado, mas é também, presta bem atenção nisso, uma mentalidade, uma maneira de pensar voltada para Cristo. As coisas que acontecem, eu não olho para mim, eu olho para Ele. Eu penso nele. E eu estou dentro dele. Então, dentro desse tema, a primeira coisa, ao invés de focar tanto em você, ocupe os teus pensamentos com Jesus. Deixa o Espírito Santo te mostrar essa verdade agora. Abra seu coração, seus ouvidos, seus olhos, sua mente. Ao invés de focar em você, ocupe teu pensamento com Jesus. O quanto você pensa nele, o quanto no dia você acredita nele, o quanto que quando as situações acontecem, você olha para você ou você sabe que ele está do teu lado para te ajudar. Pare para pensar como a gente vive focado na gente. Como a gente vive ocupado com as nossas possibilidades ou impossibilidades. Ah, será que eu fiz o suficiente? O que eu tenho que fazer para alcançar? Por que ainda não aconteceu? O que tem de errado comigo? O que eu fiz de errado? Por que eu tenho tantas fraquezas? Por que na minha vida eu não consigo? Pensa como que nossa mente, ela é totalmente enraizada no ego, no eu. Eu consigo, eu não consigo, por que não dá certo para mim? Por que dá certo para mim? E se não dá, e você só vê defeitos. E se está tudo dando, você se sente maravilhosa, maravilhoso. E isso infla, enche o nosso ego. Tudo isso demonstra o quê? O quanto eu estou ocupado comigo e o quanto eu estou ocupado com Jesus. E hoje você vai entender perfeitamente isso. Então, por que às vezes nós sofremos tanto? Por que às vezes a gente tem tantas aflições? Por que você está tão preso no passado? Porque você tem um senso de identidade naquilo que aconteceu com você. Então a tua história é o teu passado. E Deus me livre, eu abri mão das minhas dores do meu passado. Porque se eu abrir mão, afinal de contas, quem eu vou me tornar, já que a minha identidade está ali? Percebe? É tudo sobre mim. Ou como eu vou fazer? Como eu vou resolver? Como eu vou pagar? E a doença? E meu filho? E não sei o quê? É sempre sobre nós. E a maioria das dores, aflições que a gente sente, muitas aflições que nós produzimos por causa disso, é porque nós estamos centrados no eu. E você se sente sozinho, totalmente responsável por resolver tudo na tua vida. Porque você não consegue acreditar que o Senhor cuida de você, que Ele está com você. E realmente é assim, porque como você está centrado em você, Deus fala, tá bom, então é você. O Senhor te deu uma escolha. Por exemplo, Pedro poderia escolher não lançar a rede do lado direito. Não vou lançar. Não quero. Agora, quando você está ocupado com Cristo, é o oposto. Quando você só está ocupado com você, quando você só enxerga as dificuldades em você e como eu vou resolver, como eu vou suprir, como eu vou fazer, como eu vou solucionar, isso vai gerar tormento, aflição, insônia. Agora, quando você está ocupado com Cristo, há um sinal que é um sintoma que demonstra que você está ocupado com Cristo. Existem preocupações, existe sofrimento, mas numa escala muito inferior, mas existe muita paz. Há uma serenidade, há uma tranquilidade no teu coração. Porque você sabe, o Todo-Poderoso, o Criador do Universo, o Deus que deu a sabedoria para os pássaros, para os animais, para uma árvore frutificar, para as estações do ano, esse é o meu pastor, ele cuida de mim, ele vai me livrar. E aí isso começa a ser a sua realidade de pensamento, e aí você começa a falar, não, eu vou conseguir porque Deus é comigo, da minha panela a farinha não acabará, e da botija o azeite não faltará, porque o Senhor é comigo.
Ele é a minha força. E então há uma paz, porque você não é terceirizar tudo para Ele. É realmente terceirizar tudo para Ele. Porque tudo vem dele. O que João Batista falou quando vieram dizer que as multidões seguiam Jesus? João Batista respondeu: o homem não pode receber ou fazer nada que do céu não tenha sido dado. O homem não pode receber nada que não tenha vindo do céu. Ele entendia. Assim como o faraó falou para José: ninguém levanta um pé ou a mão sem a tua ordem aqui. Nós não damos um passo sem a permissão de Deus. Você só respira por causa que você está em Cristo. Você só dá um passo porque você está em Cristo. Você só faz digestão, você nem sabe como faz a digestão, você nem sabe como que você respira, nem eu, por causa que nós estamos nele. E quando a gente vive assim, segunda coisa, não importa o que alguém diz sobre mim, não importa mais o que as pessoas pensam sobre mim, não importa mais a opinião externa ao meu respeito, eu não sou mais escravo da aprovação nem da reprovação de ninguém. O quanto que os aplausos movem você? O quanto que a torcida favorável, os aplausos, as aprovações te incentivam? E o quanto que a reprovação, o cancelamento te desmotiva? Ora, se você for viver baseado na opinião alheia, a tua vida, ela vai ser... já viu aqueles bonecos bobos, fica com o vento de um lado para o outro? Assim, você vai ficar de um lado para o outro. Você precisa estar enraizado nele. Então, estão me perseguindo. Eu ouvi uma mensagem, um reel, muito bacana do pastor André Fernandes da Lagoinha. E ele falou assim: irmão, não se preocupe com quem te persegue, se preocupe com quem te distrai. Porque quem te persegue já é ali alguém que você sabe. Mas quem te distrai, quem vem ali numa aparência, por exemplo, Batseba não perseguia, mas ela distraiu e fez Davi cair. Agora, quando você está ocupado com Cristo, quando a tua identidade é Ele, quando você não é bom nem mal, não é top das galáxias, nem se sente desculpa a expressão, um lixo, e você sabe que a tua identidade é Ele, você está nele, eu não sou nem muito bom nem muito ruim. Eu só tudo posso naquele que me fortalece. E aí pouco importa o que vão falar de mim. Gálatas 1:10, a Bíblia diz: importa agradar a Deus e não a homens. O que importa, então, é agradar a Deus e não a homens. O que importa é a opinião de Deus sobre a minha vida. Agora, para pensar comigo. Quantas coisas você faz ou deixa de fazer porque você está pensando e preocupado com a opinião dos outros? Ah, o que aquele irmão vai dizer, o que aquele familiar meu vai falar? Então para pensar como que tem coisas que você deixa de postar, mas é a tua verdade. Mas você não posta. Por quê? Porque você está preocupado com o que tal pessoa pode dizer de você. Mas será que não é essa a tua verdade que Deus está te dizendo? Propague isso para o mundo, porque isso é o que eu quero que você faça? Ah, não, mas isso e a perseguição e tal. Deixa eu te explicar uma coisa. Presta bem atenção, olha bem para mim aqui. Tudo que você fizer, alguém vai reprovar. Porque não tem como você agradar o mapa mental de todas as pessoas. Então, quando as opiniões, as aprovações ou reprovações, os aplausos ou os tomates que você recebe ditam suas ações, você está paralisado, frustrado. Então importa a opinião de um só, que é Deus. Agora, quantas coisas você então fica pensando, eu vou decepcionar, o que vão falar? Tá, e como que você resolve isso então? A Nicole, minha esposa, me mandou um reel também do Pablo Marçal. E ele falou assim, né? Ah, às vezes você fica lá morrendo de medo que a tua mãe vai em casa, ela não gosta de nada sujo, aí você fica limpando tudo.
e aí tudo perfeito, você está fazendo a faculdade que teu pai quer, e você está sendo um profissional porque tua mãe pagou a faculdade, o quanto você está vivendo para agradar o outro com medo de decepcionar. E aí ele fala uma coisa que eu quero te dizer. Queira decepcionar as pessoas. Não que você vai ficar, fazendo coisas para arrebentar o outro, mas naquilo que é uma escravidão na tua vida, queira decepcionar. Decepcione. Decepcione teu pai, decepcione as expectativas dos seus amigos, decepcione. Porque se você estiver agradando a Deus, não importa se vou decepcionar qualquer pessoa. Então, até o Pablo Marçal falou assim, quando a tua mãe vier em casa, deixa tudo sujo, põe sal na comida para decepcionar. Por quê? Isso vai libertar ela de ser uma crítica manipuladora maligna e vai libertar você de ser um dependente, uma criança que ainda acha que deve porque o teu pai pagou a sua faculdade ou sei lá o quê, a sua mãe o quê, cuidou de você. Nós devemos honrar, mas não ser escravo de pai e mãe. Quando você está ocupado com Jesus, essas preocupações, elas na verdade vão acabando. Por quê? Porque Ele vai importa o que Ele vai te direcionar, o que Ele vai te falar. Terceira, quando você está ocupado muito com você mesmo, você desenvolve uma dessas duas polaridades. Ou você desenvolve uma inferioridade, ou a gente desenvolve uma superioridade, uma arrogância, um orgulho. Ou eu pendo para o lado da inferioridade, do suicídio, da tristeza, da angústia, da depressão, ou eu pendo para o lado do homicídio, da arrogância, do orgulho, da prepotência, do machucar o outro. Tudo isso, ego, sou eu, tudo isso então, excesso de estar ocupado comigo mesmo. Então, por um lado, você nunca se sente o bom o bastante, nunca acha que você é bom o suficiente. Quantas coisas que você fez, ai, será que eu fui bem? Ai, aplaudiram, ai, a nota foi boa. Ó, eu vou te falar uma coisa. Às vezes, o mundo está te dando nota 10, mas o Espírito Santo não está te dando. Porque seu referencial não são as notas do mundo. Muitas coisas que Deus vai te falar vai contra toda a estrutura de que o mundo acha certo ou errado. E o mundo, eu falo até a religião. Religiosos, pessoas que tiveram influência no teu passado. Então, você não se sente bom, você sempre acha que o que você está fazendo não está legal e você vive se comparando. Por um lado é isso. Por outro lado, nós somos arrogantes, eu sempre estou certo, eu me sinto superior aos outros, todo mundo está errado. E por que isso acontece? Porque nós não estamos no centro. Quem é o centro? É Jesus. Quando Jesus é o centro, você não se sente nem inferior, porque você sabe que você é um e a tua identidade é Cristo. Assista o culto que eu preguei nessa última quinta-feira aqui da Lion, quinta-feira que já foi, 11 de janeiro, né? Assista, tá ruim a imagem, minha iluminação eu não soube fazer direito, mas vale a pena ouvir essa mensagem. Então, se você entende que você é Ele, é um com Ele, por que as pessoas se sentem um nada e baixa estima? Porque elas não entendem que elas são um ramo com a videira. Como é que eu posso me sentir inferior se eu estou ligado na videira? Minha identidade é Cristo. Então Cristo é inferior? Ele não vale nada? Ele tem baixa estima? Não. Por outro lado, se acontece algo magnífico, se milagres acontecem através das minhas mãos, se os meus resultados são excepcionais, eu sei que não sou eu, também é Ele. Então eu não me sinto nem inferior nem superior. Eu dou toda a glória a Ele. Nossa, como você é inteligente, como você é maravilhoso. Não. Tudo veio dele. Todo dom vem dele. Se você vê alguém que joga bem, que luta bem, que fala bem, é tudo dom, não é nada nosso. Tudo vem dele. Então, quando eu estou ocupado com ele, eu não preciso nem ter orgulho, nem faça humildade. Eu ando em consciência pura. Qual a consciência? A glória é dele, tudo vem dele, por ele, para ele, por meio dele. Quando você anda assim, o fruto do Espírito flui em você naturalmente.
Por que você fala assim, eu não estou vendo milagres, dons, o fruto do Espírito em mim? É porque você está ocupado com você. Agora, quando a gente está ocupado com Ele, o que é o fruto do Espírito? Paz, amor, mansidão, alegria, benignidade, longanimidade, domínio próprio. Essas coisas fluem naturalmente. Pensa comigo, o que você daria para ter total paz, serenidade, alegria, todo amor no teu coração? É isso que acontece quando você se ocupa com Cristo. Quanto mais eu me ocupar com flores, mais as minhas mãos terão cheiros de flores. Então, quanto mais eu me ocupar com Cristo, na mente, no dia a dia, na minha dedicação diária de um devocional, de louvores, de ter minha mente em Deus, mais o fruto do Espírito, sem esforço nenhum da tua parte. Você não precisa fazer esforço para viver milagre, você não precisa viver esforço para ser suprido, você não precisa fazer esforço para ter paz, alegria, vai ser naturalmente. Por quê? A Bíblia fala, o fruto do Espírito é paz, alegria e tal. Beleza. O que é fruto? Você já viu o fruto de uma árvore? Por exemplo, uma manga. Você já viu o fruto de uma mangueira lá da árvore da manga? Já. Você já viu uma manga se esforçando, a mangueira, né, a árvore, ou a uva, a videira derramando sangue para dar um fruto? Não, é natural. Quando você está ocupado com ele, o fruto é natural. O fruto é natural. Então, se ocupe com Jesus. E agora eu quero te falar algo tremendo. Todos nós, presta bem atenção nisso, conhecemos a história de Davi e Golias. Por quê? Gente, presta atenção nisso. Por que que o exército de Israel, leia lá depois primeiro, vou deixar uma tarefa para você hoje, essa semana, e hoje ainda, que é ler 1 Samuel 17, a história de Davi e Golias lá. A história era, o gigante Golias se apresentava. Quem de vocês aí de Israel lutar contra mim? Se eu vencer, o povo de Israel é escravo dos filisteus, meu povo. Se você me vencer, Golias falava, filisteu é escravo dos israelitas e nós somos então seus escravos. Então um representante de um time, o outro representante de outro país. Um país, uma nação, outra nação. Quem venceu, a outra nação é escrava. 40 dias, todo dia, Golias chegava para o exército de Israel, liderado pelo rei Saul, e falava, e aí, seus trouxas, seus fracos e tal. E por que eles não iam? Por que eles não enfrentavam? Por que eles tinham medo? Porque eles estavam olhando para eles. Porque eles estavam ocupados com eles. Por que eles não se moviam? Porque na força deles não tinha capacidade, nem arma, nem tamanho, nem músculo, nem força, nem porte, nem estrutura, nem estratégia, nem conhecimento de luta para poder enfrentar aquele cara. Mas chegou um menino ali, Davi, ocupado com Jesus, pastor de ovelha, tocava a harpa, adorador. O Davi, amado de Deus, aquele que o Espírito Santo se apossou dele no Antigo Testamento, quando recebeu o óleo na cabeça. Ele chega, o ocupadão com Jesus, olha para o tamanho daquele gigante e detalhe, ele era bem baixinho, sabe um homem bem baixinho? Davi. Deus usa as coisas loucas para confundir as sábias. Até poderia fazer outro culto agora aqui, né? Às vezes você é baixinho ou você é muito alto, aí você sente demais porque você é muito alto, você sente pouquinho porque você é baixinho. Isso não tem nada a ver, isso é porque a tua identidade você está preso ao mundo da forma, que todo mundo está preso ao mundo da forma. Você tem que entender que você não é nem o teu tamanho alto nem baixo, você é segundo Cristo e ponto. Agora, se fosse falar assim, Jesus era feio porque ele não tinha formosura, Davi era baixinho, a maioria dos apóstolos não tinha nada. Deus, para aparecer para Moisés, ele usou um arbusto, que era árvore. Tipo, ele apareceu como se fosse hoje, ele poderia aparecer numa orquídea, ele apareceu no meio do mato, do nada. Então Deus é muito mais de usar o pequeno, o simples, o feinho, do que qualquer outra coisa, mas claro que ele pode usar tudo.
Mas o que eu estou dizendo é, chegou Davi, ocupado com Jesus e não com ele. Amado de Deus. Ah, Deus já me fez vencer leões, urso. Eu livrava as ovelhas pelo poder de Deus. Ele não... ele falou, se depender de mim eu estou lascado. Até Saul tentou, vai aqui na estrutura humana do eu, se ocupe com você, tá aqui minha armadura. Davi falou, não, cara, deixa eu vou com essa pedrinha aqui mesmo, porque toda glória vai ser de Deus. Fala aí comigo, toda glória vai ser de Deus. Toda glória é de Deus. Então, às vezes Deus tira toda a tua estrutura para fazer algo, para que toda a glória... Porque você só pode viver o sobrenatural se você se esvaziar completamente. Então, quando Davi chega e fala, ninguém se preocupe aí, pequenininho, 17, 18 anos, eu vou vencer o gigante. A galera falou, eita, mano, da onde saiu esse retardado? Da onde saiu esse maluco? Será que Davi era uma ousadia e uma confiança e uma coragem juvenil? Ou alguém totalmente ocupado com Deus? Por que será que ele deu essa resposta? Eu vou e eu enfrento. É porque ele confiava muito nele ou porque ele era totalmente ocupado e dependente de Deus? Essa resposta está no versículo 45. Olha o que ele fala. Ele fala para o gigante, eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Então olha para mim. Quando você está diante de um gigante, você está diante de um grande gigante, você está diante de algo que ninguém está tendo coragem, você está diante de situações difíceis. A minha pergunta é, o que vem na tua cabeça quando você pensa nesse problema? Como eu vou resolver? Que pessoa vai me ajudar? Com quem que eu tenho que falar? Que estratégia? Que ferramenta? O que eu vou fazer? Ou você está na graça? Sabe o que é estar na graça? Deus vai trazer a pessoa, a ferramenta, a estratégia ou não. Com uma pedrinha ele vai fazer. Eu só sei de uma coisa, eu não estou me preocupando, porque Jesus tem uma saída para mim. Nossa, mas você tem que dar lá o valor das chaves do apartamento, olha, tem que quitar a parcela. O amanhã trará consigo os seus cuidados. Isso é estar ocupado com Deus. Quando você tem essa vida, quando isso que eu estou dizendo hoje é a tua realidade, a carne, as emoções ruins não tem poder sobre você. Porque você sabe, ele vai fazer. Não, o Senhor proverá. Não, tá tudo bem, o filho morto, mas tá tudo bem. Mas meu filho está morto e tal. Não, tá tudo bem. Tá tudo bem. Mas olha o tamanho do desafio. O meu Deus vai suprir todas as minhas necessidades. Mas se você se curvar, tal, se você não se curvar, você vai para a fornalha. Se Deus quiser livrar, ele vai livrar. Senão nós vamos morrer torrado aqui nessa fornalha, ô Nabucodonosor. Isso é um procedimento e uma resposta de quem está ocupado com Jesus. Então a tua carne passa a não ter poder sobre você. Você não se sente nem culpado, nem condenado, nem demais. E você sabe que Jesus é a tua nova identidade. E sempre que pensamentos pecaminosos, desejos da carne, ou se você cair, ou se você falhar, se isso acontecer com você, você não vai nem se culpar, nem se condenar. Olha para Ele, saiba que Ele te ama, saiba que Ele tem perdão e não acusação para você. E quanto mais pecado, mais corra para Jesus. Porque é essa graça e a certeza de que nenhum pecado pode te separar do Espírito Santo, nenhuma falha. Ele te abraça nos momentos que a gente cai mais, porque a mulher mudou o pecado, superabundou a graça. Isso é o que vai te fazer livre. Isso é o que vai te libertar. Isso é o que vai te libertar. Olhe para Jesus. Queridos, eu estou chegando já aqui no final dessa reunião, desse domingo, dia 14. Eu quero te dizer que quanto mais você olhar para você e pensar sobre você, quanto mais você virar o canhão e o foco da lente da tua vida para você, mais você vai ver fraqueza, impossibilidade, imperfeição, inferioridade ou arrogância. Mais você vai ver defeito, pecado, mas quanto mais você olhar para Jesus. Por isso que a Bíblia fala,
Nós somos transformados contemplando, olhando para Jesus. Isso tem um significado muito profundo. Aliás, como diz o meu amigo Anderson lá dos Estados Unidos, não é olhar para Jesus, é olhar de dentro dele, porque nós estamos dentro dele. Então, entenda tudo o que ele é, sinta tudo o que ele é. Quais são os seus desafios essa semana? Vou te dar uma tarefa. Sempre que nesse domingo, ou amanhã, dia 15 de janeiro, ou 10 de outubro desse ano, ou 30 de dezembro desse ano, vier qualquer preocupação, como eu vou resolver? Meu Deus, tá chegando, meu Deus, eu tô o mar vermelho na minha frente, atrás, como é que vai fazer? Você só vai pensar assim, é com ele. É com ele. Eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. É o Senhor. Ele vai fazer. Mas isso é irresponsabilidade. Então seja responsável. Vai lá, traz tudo para você, se mata, entra no ego e viva a tua vida desse jeito. Eu quero viver de outra. E é assim que Deus quer. Mas o que eu tenho que fazer é a parte do homem? O querer e o realizar, Ele vai colocar no teu coração, com paz. Se eu não sei ainda, calma. Mas que nem o Saul lá que sacrificou. O inimigo está chegando, eu tenho que fazer alguma coisa. Se Deus te deu uma palavra, fique na última palavra que Deus te deu. Pode ser que o leão apareceu na tua frente aqui. O urso apareceu na tua frente. Eu estou na palavra de Deus. Deus vai te honrar. Eu quero terminar essa mensagem te dizendo, primeiro, vamos parar de olhar para nós mesmos e ter pensamentos negativos sobre nós, nos sentir péssimos, e vamos desviar nosso olhar para Jesus. O que Paulo fala? Eu sei que em mim, isso é, na minha carne, não habita bem algum. O mal habita em mim. Paulo, o apóstolo, falou isso. O apóstolo Paulo. Então olha para ele. Ele é manso, ele é humilde, ele é paz, ele é provisão, ele é pastor, ele é cuidador, ele é provedor, ele é protetor, ele é o sustentador, ele é curador, ele é amor. É ele, Jesus. Jesus. É ele. Ele é a graça. A graça não é um ensinamento teológico, uma doutrina bíblica. A graça é uma pessoa, João 1,17. A lei foi dada por Moisés. A graça e a verdade vieram ou veio por Cristo. A libertação de todo medo, ansiedade e escravidão da tua vida está em Jesus. A libertação, vou repetir isso, não desvia tua atenção agora. A libertação de todo medo, vício, pecado, escravidão, doença, está em Jesus. A saída está em Jesus. A porta é Jesus. O livramento é a luz, é Jesus. É Ele. É Jesus. É Jesus. É Jesus. Confia em Jesus. Confia nele. Confia nele. Se submeta ao processo. Se submeta ao processo. No processo tem dor, tem confusão, você se sente perdido, nada faz sentido, não consigo ligar ponto nenhum. Você está no processo. Tudo que sobe precisa descer para subir de novo. Pode ver, os pássaros, avião, a vida, pip, pip, tudo é assim. Então tem momentos de descida, tem momentos de vale, tem momentos de processo e depois vem momentos de subida. Então, eu vou falar uma coisa muito importante agora. A igreja ou está ocupada com o serviço a Jesus, que não é o que ele quer, ou está ocupada com o fazer para Jesus, e aí isso te rouba da saúde da família. Ou está ocupada com as conquistas para Jesus, mas não está ocupada com Jesus. É muito diferente você estar ocupado com o fazer, conquistar, realizar. Leia um livro chamado Fundamentos Apostólicos, de um autor chamado Art Kratz. É uma capa preta. Você vai se surpreender. Fundamentos Apostólicos de Art, A-R-T, espaço Kratz,
com Z no final. Ou as pessoas estão ocupadas com isso, ou com elas. Ah, eu vou construir, eu vou fazer, deu certo por minha causa, deu errado por minha causa. Ou pior, hein? Eu vejo muito evangélico ocupado com o diabo. Tudo é demônio, tudo é jejum para sair demônio, que não sei o quê. Querido, entenda, a guerra está vencida. Você só precisa de uma coisa, a única batalha espiritual que existe é os seus pensamentos. E o que eu estou te falando hoje vence isso. Se você quer nesse momento, nós vamos orar. Não saia daqui, nós vamos orar agora. Se você quer nesse momento ter uma experiência com Jesus, entregar tua vida para Jesus. Se você ainda não confessou Jesus como Senhor e Salvador da tua vida, quando terminar esse culto, e no link aqui da descrição desse culto, tem um link. Na descrição desse culto, tem um link lá na descrição. Se você precisar de oração, ou quer falar de Jesus, ou quer receber Jesus, entra nesse link, você vai falar com uma pastora nossa. Entregue tua vida para Jesus. Eu quero orar por você agora. Quero orar por mim, para Deus me ajudar a viver essa palavra. Eu quero orar por mim. Antes de orar por você, eu quero orar por mim. E você ora por você e ora por mim também. Pai, nos ajuda, Jesus. Querido Espírito Santo, nos ajuda a viver isso. É tão difícil soltar, relaxar, abrir mão. Mas o Senhor tem nos falado que não é pelo nosso braço, não é pelas nossas mãos, será pela tua força. O mundo e tantas ministrações nos ensinam a olhar para nós, para o nosso esforço, o que nós vamos fazer para destravar. Tem misericórdia, Jesus. Mas nós queremos olhar para você. O Senhor é o nosso pastor. É você que nos tira do aprisco, nos leva aos pastos, limpa a nossa lã, tira os insetos, os bichos de nós, nos limpa dos espinhos, das feridas, nos leva de volta para o aprisco, senta na porta, cuida da gente. Eu quero declarar que toda a nossa confiança está em você, Pai. Eu não sei nada como vai ser e nós teríamos todos nós aqui motivos para nem dormir hoje à noite. Mas eu vou dormir, porque eu tenho essa confiança em Ti. Que a gente fale muito mais sobre você. Que os nossos méritos sejam muito mais canalizados a você. Que a gente saiba Te honrar muito mais, Espírito Santo. Que a gente pense muito mais em, como você vai resolver? Não, como Jesus vai resolver. Jesus. Mas você não pode viver assim. Jesus vai resolver. Espírito Santo, que esse domingo seja marcado por esse entendimento. E cada menor preocupação, desafio, ansiedade que vier no nosso coração, a gente possa pensar, está na mão do Senhor. Ele vai fazer. Mas como é que você vai ter a estratégia? Ele vai me dar na hora certa. Se eu não sei ainda, a hora que Ele trouxer, eu vou fazer e eu confio em Ti. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus, que bom poder viver isso, receber isso. Nesse momento, não sai ainda não, eu quero falar com você de uma experiência que o meu filho Estevão viveu essa semana, né? Ele vai fazer missões da igreja Zion, do Tel Hayashi, e vai ficar 1 ano lá na fazenda da Dunamis, na Dunamis Farm, e ele vai para algum lugar do mundo. E ele precisava de um dinheiro muito alto. E aí a gente pediu ajuda, inclusive, da igreja, porque é missão. Enfim. E na quarta-feira ele precisava de 10 mil. E aí Deus proveu os 10 mil. E aí eu estava falando com ele, ele me ministra muito, o Estevão, né? E aí ele falou para mim, pai, eu não fiquei preocupado nem um segundo.
Todo mundo falava, meu, como é que o Estevão está com essa paz? Ele falou, pai, eu tinha R$ 12 na conta. Mas como é que ele está com essa paz? Como é que pode, Estevão? Ele falou, sabe o que eu fiz, pai? Eu ia para o meu devocional de madrugada, porque ele faz devocional das 11h30, meia-noite até 2 da manhã. Eu fiquei com ele, me deliciando nele, dizendo como ele é lindo, como ele é maravilhoso, adorando ele. Pai, eu me ocupei com ele. Pai, eu não me preocupei. E quando o diabo veio dizer um dia antes, como é que vai ser amanhã? Ele falou assim, o homem me disse, só pensa em mim, só olha para mim, não tira o olho de mim. E no dia seguinte ele tinha a provisão. É isso. Eu preciso aprender a viver assim. Você precisa aprender a viver assim. Nós precisamos.